Fala, tropa! Já pediu a forneria original? Não! Os melhores recheios e as pizzas mais recheadas você encontra aqui. Link na descrição. Vral! Puxando o primeiro papo da nossa charla de O jogo, né? Jogo de ontem do Flamengo. Flamengo 100% no Campeonato Brasileiro. Exatamente. Desde a década de 80 que o Flamengo não conquista duas vitórias nas isso? primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. Desde os anos 80? Eu li no Twitter isso. Caraca. E ontem o Betão trouxe quantas rodadas o Flamengo não 115 assumia rodadas. a liderança. Desde 2020, né? Porque o Brasileirão acabou em 21, né? Mas só que em 21, quando tem um jogo Flamengo e São Paulo, ele é líder, que ele é campeão, ele já tava na liderança. Então, assim, você pega desde 2020 pra cá, são aí 4 anos. E é impressionante, falando de Flamengo dos últimos anos, já 115 Exato. rodadas. Ano passado eu lembro que até o Mauro bateu muito nessa tecla que ele falava, né, que era absurdo o investimento que o Flamengo tinha, tá há tanto tempo sem frequentar, né, a liderança. Mas ontem, por exemplo, o Arthur Mullenberg falou uma coisa que é verdade entre os rubro-negros, e é uma marca do Flamengo, né? Tirando 19, que o Jorge Jesus assumiu a liderança na 16ª rodada e não largou mais, o normal dos 8 títulos do Flamengo é aquele deixou chegar. Arrancada no final, Arrancada no final. Não é muito comum. Até mesmo na época do mata-mata. Até mesmo na 92, por exemplo. Exato. O Flamengo era o Botafogo, que liderou o campeonato todo. O Flamengo, ele entra em 8º, no final, ali na Bacia das Almas, e aí arranca pra ser campeão nos confrontos. Então, assim, até ontem a gente discutia, mais uma vez, né, no jogo de ontem, mesmo eu achando que foi um jogo onde, na maior parte do tempo, o Flamengo foi melhor do que São Paulo, dominou. Uma coisa que se repete, se tivesse uma precisão e um aproveitamento maior, teria saído do Maracanã, de repente, com 4-1. Muitas jogadas dentro da área, né? Muitas jogadas dentro da área. Ontem a torcida do Flamengo, por exemplo, não pode reclamar que o time fez 2-0 e parou. Exatamente. E foi pra cima. Eu vi gente criticando na troca. E eu até pontuei na transmissão. Cruz, vamos né? observar. Mas eu não fiz uma. Vamos lembrar que quando eu pontuei, não foi criticando. Ih, tirou o Dela Cruz. Eu falei assim: agora vamos observar. Provavelmente teremos uma queda de intensidade. Porque é normal. O Arrascaeta é um cara, assim, sobrenatural em relação a isso. Até que a gente ficava brincando aqui na transmissão, que agora tem um termo que ele tá usando, né? Ele dá o gatilho da marcação pressão, né? Ele começa isso e vem todo mundo com ele. E, naturalmente, o Gerson entrando, vamos pegar só o Gerson, né? Entrou também o Vitor Hugo. O Gerson entrando, o Gerson já normalmente não é um cara intenso. Ele é um cara que retém bola pela qualidade. Aquela coisa de abrir a capa do Batman, abre os braços e tal. Só que ele não é um cara intenso. E voltando, agora ele tá sendo... lesão. Ele entrou na primeira rodada, mas voltando aos poucos, ele não vai ser aquela intensidade que tava. E, de fato, quando ele jogador Nem 100% ele vai ser. Exatamente. O Flamengo teve uma queda e foi um momento que o São Paulo olhou... São Paulo ganhou o meio de campo, né? O Ferreirinha que não tava sendo acionado. Cara, e tem um ponto interessante também que o Tite citou na coletiva, e se a gente parar pra rever o lance, é algo que realmente fica claro. Na hora que o São Paulo tá atacando, o Alan tá morrendo de câimbras. Então, E aí, na hora, você vê, por exemplo, o jogador do São Paulo que cruza, me fugiu o nome agora. Foi o Alisson. O Alisson cruza sem nenhuma marcação. E aí, o velho... Aí, acho que é uma questão do ponto de vista defensivo do Flamengo, que já tinha ocorrido um gol Varela falhou. contra o Atlético Goianiense. Ele ficou atrás do nas Alisson, costas do lateral. Ele ficou se não me atrás engano, do Ferreirinha. Contra o Atlético Goianiense foi contra o Ayrton Lucas, se não me engano. E agora contra o Varela, que é algo que não acontecia, pelo menos no início do ano. Lógico, o nível de enfrentamento diferente. Sim. Mas o Flamengo ontem esteve menos exposto do que esteve contra o Atlético Goianiense, contra o próprio Palestino no Maracanã e contra o Milionário na Colômbia. Então, assim, eu acho que do ponto de vista defensivo, o Flamengo, apesar do gol sofrido, que acaba meio que manchando um pouco a gente brincou, essa né? questão do... O Arthur falou, tá vendo, Carioca é brincadeira, porque não levou gol e tudo mais, e agora no Brasileiro, 2 jogos, 2 gols sofridos. Crise! Não, e tem um negócio, depois que a gente começou a cantar aqui, sofreu gol agora todo o Rio. Aposentamos a música. O Tite não toma gol. Acabou. A pior música do mundo. Eu até tentei inventar um a nível do mar, porque tomou o primeiro título, mas já tomou em Goiânia, tomou Mas em isso não é Maracanã. cantado no estádio. Não, né? Ainda bem, né? Agora, no lance até do Alisson, eu até falei assim, copiando o termo que a Gabi usou, né? Marcação por Bluetooth. Porque na hora eu falei, o Alan, ele ficou com o olho. Eu não sabia. Aí depois vem a informação que no momento crucial
ele não podia mexer naquele momento, que ele não pode parar, bola com o São Paulo. Calma aí que eu vou trocar meu volante. Ele tava travado ali só com o olho, né? Rezando. E você depois... E o quando Alisson vê, acertou esse ele cruzamento. bota na cabeça ali do Ferreirinha, que não precisou nem pular, né? Ó, tem um superchat na área aqui, pra gente até começar a falar sobre as atuações, do Nonato. Valeu, Nonato. Obrigado pela participação. Betão, Ah lá. eu sou completamente alucinado no De La Cruz. O maníaco da marcação-pressão. Eu sou apaixonado por ele também. Seria a atuação do De La Cruz contra o São Paulo a melhor dele com a camisa do Flamengo? Ah, cara, assim, porque Um gol. complementou com um gol, assistência, Um gol, né? uma assistência, a marcação-pressão de sempre. É a marcação de pressão de sempre, o cara A onipresente. carinha dele depois do gol não te pega também, não. Tá Que- feliz, né? Tipo assim, Sorrisão, felizão, né? e ele comemora o gol, assim, chama a torcida, né? E aí, por exemplo, no caso do De La Cruz, jogando numa posição diferente, né? É a Mais adiantado, É a né? terceira posição que o De La Cruz joga no Flamengo, ele já jogou O Gerson. aberto Começou pela na direita, ala. aberto pela direita. É na ponta direita. Depois encaixou ali como A dele, segundo homem. segundo homem. E agora jogando mais como ele joga na seleção uruguaia. Que na assim, seleção uruguaia. Que ele é segunda titular e o melhor. Arrascaeta é reserva. Aqui eu não gosto é ele na ponta. Ele limita muito Sim. e ele acaba saindo de lá pra fazer o que ele faz, que é jogar no meio. E aí acaba deixando um buraco ali, não é um cara intenso. Ali, gostem ou não, tem que ser. Se eu não me engano, ele jogou contra o Vasco, assim, né? Sim, Sim. Os primeiros agora, jogos agora dele... quase toda no início. Os primeiros jogos dele foram assim. Até o Gerson se machucar. Teve aquele problema renal, né? Agora, é um jogador, assim, incrível. Jogador, assim, como eu concordo com o Arthur, que falou aqui ontem na transmissão. Vale cada centavo investido. Eu falo isso sem medo de errar, mesmo estando ainda nem no meio da temporada. É um jogador que entrega muito pro clube, pro time. Compensa um pouco essa questão que sempre foi debatida no Flamengo, que é uma situação muito complicada. Não dá pra... É muito difícil você pensar assim, em um clube, mesmo com o dinheiro que o Flamengo tem, ter um reserva à altura do Arrascaeta. Até porque a gente observou isso na situação que o Marcos Braz e o Spindler abriram naquela vez lá, na coletiva, né? Teve jogador que não aceitou vir pra cá porque não quer brigar com o Arrascaeta, com fulano, com ciclano. Então, até se você for atrás de um cara pra brigar, Sim. o cara fala assim, pô, vou chegar lá, Você não o quer brigar Arrascaeta... com o Pedro, não quer brigar O com o Arrasca é ídolo, titular absoluto, vou ter que... Tem que ir por dois caminhos. Ou você vai por... Formar ou você vai por um caminho de formar alguém, ou trazer alguém que não é tão... Não tem tanto nome assim, ou você traz um cara que é híbrido, como o De La Cruz, que vai ser o titular, mas na ausência do Arrascaeta... Por exemplo, Faz a dele. Ontem o Flamengo jogou seu camisa 10, né? Sim. Então, assim... E outra coisa, eu até falei isso na transmissão. Porque ele poupou o Luiz Araújo e o Arrascaeta, que eram os dois jogadores que tinham participado de praticamente, acho que de todos os jogos da temporada. Então, você tem que dar um refresco pra esses caras. Sim. Até porque o Luiz é um cara que corre o campo todo. O Arrasca, esse ano, passou a fazer o que a gente sempre quis, que ele jogasse os 90 minutos. Então, ele fisicamente teve que resolver o problema do pubis e tá preparado. Só que se você vai acabar estourando ele antes do momento crucial da temporada. Não adianta nada. Que é aquela meiuca, né? Jogar todas, Copa aí do chega Brasil. mata-mata de Liberta, Copa do Brasil, segundo turno do Brasileirão, o cara tá destruído, né? Eu acho que O Luiz acabou tendo que entrar, né? Então, a decisão... Ainda bem que entrou, né? E eu acho que foi o melhor jogo do Luiz. Não, foi o melhor jogo do Luiz. Vamos falar sobre isso. Eu acho que a circunstância do jogo, por exemplo, circunstância da temporada, melhor dizendo, resultou no Arrascaeta ficar no banco o tempo todo, porque o Flamengo tem uma sequência de Palmeiras fora e Bolívar. Então, exatamente, assim, acho que na cabeça do Tite, ele precisa do Arrascaeta inteiro nos dois jogos. Lógico. Então, assim, acho que foi o jogo... Cara, eu tenho o De La Cruz aqui pra utilizar e vou nessa. Fala, Charludo! Gostou desse corte que você acabou de assistir? Se inscreve no canal aí, dá essa moral pro Charla aí. Vral!